Meu nome é Laura. Talvez você nunca tenha ouvido falar de mim e talvez minha história nunca chegue a ser conhecida por muita gente. Mas eu preciso contar. Preciso dividir esse peso que carrego no peito há tantos anos, essa mistura de erros, segredos e perdão que marcou a minha vida de um jeito que eu nunca vou esquecer. Nasci numa cidade pequena, lá em Minas Gerais, chamada Pedra Azul, um lugar onde todo mundo se conhece e as histórias correm mais rápido que vento no cerrado. Minha família era simples, trabalhadora, mas cheia de segredos que eu só fui entender muito tempo depois. Eu era a caçula de 4 irmãos e sempre me achei meio diferente, meio deslocada. Lá na roça onde cresci, as coisas eram assim, muita luta, pouca conversa e cada um carregando suas dores caladas. Quando eu tinha uns 17 anos, conheci o Gilberto. Ele era um rapaz da cidade grande, vindo para a fazenda do meu pai ajudar nos serviços. Tinha um jeito diferente, um sorriso que me pegava fácil e me sentia a menina mais feliz do mundo quando estava perto dele. A gente namorou escondido porque meu pai não via com bons olhos aquele moço da cidade, achava que ele queria só diversão. Mas eu era boba e deixei o amor me cegar. Em pouco tempo, descobri que estava grávida. Foi um choque danado. Pensei no que minha família iria dizer, no que a cidade toda iria fofocar. Não tive coragem de contar para ninguém. Saí de Pedra Azul, arrumei as malas e fui para São Paulo. Longe, bem longe daquele lugar onde eu sentia que ia ser julgada até o fim dos meus dias. Em São Paulo, tudo foi muito difícil no começo. Eu era uma moça do interior, sozinha numa cidade grande, sem dinheiro, sem ninguém. Vivi momentos de angústia, fome, medo. Mas também encontrei a Dona Aurora, uma senhora bondosa que me acolheu quando eu não tinha nada, nem ninguém. Ela me ensinou que mesmo na pior tempestade, a gente pode encontrar um pouco de sol. Foi com ela que aprendi a costurar, a transformar retalhos de tecido em roupas bonitas e com o tempo montei meu pequeno ateliê. Mas a verdade é que, por mais que eu quisesse, não consegui esquecer Pedra Azul. O passado me perseguia feito sombra. Não era só a saudade da família, era a vergonha, o medo do que tinha deixado para trás. Eu vivi uma vida dividida, tentando ser alguém em São Paulo, enquanto parte do meu coração ficava enterrada lá no interior. Durante anos, evitei qualquer contato com minha família. Eu sabia que eles me rejeitavam, que meu irmão Antônio tinha me expulsado da cidade, que minha irmã Teresa e meu irmão Joaquim guardavam mágoa. Até minha mãe, Maria de Lourdes, que sempre foi um poço de bondade, estava magoada comigo. Mas o tempo passa e a gente aprende que a vida é feita de segundas chances, mesmo quando a gente acha que elas não existem. Depois de 6 anos, tomei coragem. Precisei enfrentar meu passado. Peguei o ônibus, deixei São Paulo e voltei para Pedra Azul. Quando cheguei, o mundo parecia parado, mas eu sabia que nada seria igual. Minha chegada não foi fácil. Encontrei uma cidade que parecia me olhar com olho de julgamento. Minha família, apesar do choque, me recebeu com uma mistura de surpresa, desconfiança e esperança. Minha irmã Maria me levou para sua casa, uma casinha simples, cheia de vida, no meio da cidade pequena. O marido dela, José, trabalhava durante o dia, mas sabia da minha visita. Sentamos à mesa da cozinha, com xícara de chá, e, por fim, tivemos aquela conversa que eu tanto temia. "Por que você veio, Laura?" ela perguntou, olhando direto nos meus olhos. Não era uma pergunta acusadora, era sincera,
do jeito dela, simples e direta. Porque eu precisava, Laura. Precisava tentar consertar o que quebrei, pelo menos um pouquinho, respondi, sentindo o coração apertar. Ela sentiu, pensativa, e segurou minha mão com um aperto que parecia querer me dizer que, apesar de tudo, ainda havia espaço para o perdão. Nos dias que se seguiram, fui me adaptando. O José foi gentil, Pedro, meu sobrinho mais velho, logo se afeiçoou a mim depois que eu trouxe uns presentinhos para ele. O bebezão Ana, filha da Maria, virou minha alegria diária. Embalar aquela criança era um remédio para minha alma machucada. Mas nada me preparou para o convite que Maria me fez no quarto dia, visitar o túmulo dos nossos pais. Eu não tive chance de me despedir direito de papai, e a despedida de mamãe foi horrível, nem quero lembrar. A caminhada até o pequeno cemitério nos arredores da cidade foi cheia de silêncio e lembranças. Ali, ajoelhei diante das lápides, lágrimas escorrendo livremente. Me perdoem, sussurrei. Maria colocou a mão no meu ombro e ficamos ali, quietas, cada uma com seu turbilhão de memórias. Na volta, Maria me avisou que os outros irmãos viriam para o jantar no dia seguinte. Eu sabia que aquilo ia ser um teste difícil, mas estava pronta para encarar. Quando a campainha tocou naquela noite, o medo quase me paralisou. Entrei na sala e vi os olhos que eu mais temia. Antônio, com os cabelos já grisalhos, Joaquim, Teresa e os seus maridos. Por um momento ninguém falou. O silêncio era pesado, carregado de tudo que ficou não dito nesses anos. Foi Teresa quem quebrou o gelo. Você está diferente, Laura. Não era uma acusação, era uma constatação. E eu estava diferente, não só pela aparência, mas por dentro, pelo que eu tinha vivido e aprendido. Joaquim deu um passo à frente, olhos marejados. Senti sua falta, irmãzinha. Ele me abraçou e nesse abraço soltei tudo que tinha guardado por 6 anos. Teresa também se aproximou e me abraçou. Só Antônio permaneceu distante, observando tudo, com o rosto fechado. O jantar foi tenso, cheio de momentos constrangedores, mas também de pequenas aberturas. Falamos do tempo, das crianças, da vida. O passado ficou para lá, pelo menos por aquela noite. Quando todos foram embora, eu perguntei a Maria: ele ainda me odeia, não é? Maria suspirou. Antônio não odeia você, Laura. Ele só não sabe como lidar com tudo isso. Foi ele quem mais sofreu. Naquela noite, dormi com o coração apertado, mas também com uma chama de esperança acesa. E assim comecei meu caminho de volta para casa, passo a passo, tentando juntar os pedaços quebrados de uma família que um dia eu quase perdi de vez. Os dias foram passando devagarinho e eu me mantinha firme naquela rotina meio estranha de quem voltou para casa depois de tanto tempo, mas ainda não é totalmente aceita. A cidadezinha continuava a mesma, com seu cheiro de terra molhada depois da chuva, o canto dos passarinhos que me embalavam logo cedo e o barulho distante dos carros na estrada que passava perto. Naquela noite, dormi com o coração apertado, mas também com uma chama de esperança acesa. E assim comecei meu caminho de volta para casa, passo a passo, tentando juntar os pedaços quebrados de uma família que um dia eu quase perdi de vez. Os dias foram passando devagarinho e eu me mantinha firme naquela rotina meio estranha de quem voltou para casa depois de tanto tempo, mas ainda não é totalmente aceita. A cidadezinha continuava a mesma,
com seu cheiro de terra molhada depois da chuva, o canto dos passarinhos que me embalavam logo cedo e o barulho distante dos carros na estrada que passava perto. Maria foi meu maior apoio. Ela me levava para visitar os vizinhos, me apresentava para as mulheres da igreja, aquelas com sorrisos acolhedores e palavras mansas que me faziam sentir menos estranha. Comecei a frequentar a missa aos domingos, sentando sempre no fundo da igreja, com o coração apertado, mas querendo ser parte daquele lugar de novo. O ateliê que eu tinha em São Paulo ficou para trás, mas a costura nunca me abandonou. Aqui em Pedra Azul, improvisei um cantinho na varanda da casa de Maria para meus tecidos, agulhas e linhas. Comecei a fazer pequenos consertos, bainhas, ajustes, e logo as vizinhas começaram a aparecer pedindo para eu fazer peças para elas também. Foi assim que um novo ciclo começou. Simples, modesto, mas verdadeiro. Foi nesse momento de confusão que Marcelo apareceu. Marcelo era um homem simples, daqueles que parecem carregar no olhar uma história longa, cheia de dores e esperanças. Ele tinha vindo para Pedra Azul uns anos antes, vindo de Belo Horizonte, onde trabalhou numa marcenaria do primo. Quando nos encontramos pela primeira vez, numa tarde quente de outono na praça, eu mal sabia que ele seria parte da minha jornada para a cura. Ele não perguntou muito sobre o meu passado, não tentou julgar. Sentou-se ao meu lado no banco da praça e ali, sem pressa, começamos a conversar. Contava sobre a vida dele, as dificuldades, o casamento que acabou depois de 7 anos, os filhos que criava com a mãe deles. E eu fui me abrindo, falando da minha fuga desesperada para São Paulo, da perda, da reconstrução lenta, do ateliê da Dona Aurora que me acolheu quando não tinha mais nada. Marcelo escutava com atenção. Às vezes balançava a cabeça, outras vezes permanecia em silêncio, deixando que minhas palavras preenchessem o ar quente daquela tarde. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti realmente ouvida, sem medo, sem vergonha. Eu não sabia o que Marcelo pensava, mas percebi que ele entendia mais do que podia dizer. Uma compreensão silenciosa, que fazia a minha alma cansada se sentir menos só. Com o passar dos dias, fomos nos encontrando na praça, trocando histórias, sorrisos tímidos e silêncios confortáveis. Eu sentia que, aos poucos, a dureza da minha alma começava a amolecer, como se o vento levasse embora um pouco da poeira acumulada. Mas a cidade pequena tem suas próprias regras e segredos. Logo começaram a surgir cochichos e olhares desconfiados. Aquela mulher que voltou do nada depois de tanto tempo, diziam uns. Quem será o homem que anda com ela na praça? Perguntavam outros. Eu tentei não ligar, mas sabia que não podia escapar do passado assim tão fácil. O peso das fofocas, a vergonha, a dúvida, tudo batia forte, me fazendo querer me esconder. Foi numa dessas tardes que encontrei Antônio, meu irmão mais velho. Ele vinha do trabalho, carregando ferramentas, o rosto cansado, mas com uma expressão dura que me fez tremer por dentro. Ele parou diante de mim, me olhou por um tempo e disse com voz firme, mas não sem uma pontada de emoção: Laura, você tem que entender que não foi fácil pra gente aqui. Muita coisa aconteceu enquanto você estava fora. Eu balancei a cabeça com a voz falhando. Eu sei, Tonho, eu sei que causei dor e não tô aqui para pedir desculpa só de boca. Quero tentar consertar se ainda for possível. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Depois, como se lutasse contra um sentimento que não sabia nomear, disse: Não é só você que carrega peso, Laura. Eu também. Foi um momento estranho, de reconhecimento mútuo, de dores que não se falam, mas se sentem. Eu queria abraçá-lo, dizer que estava com saudade,
mas as palavras ficaram presas na garganta. A partir dali, nossa relação começou a mudar, devagar, cheio de tropeços, mas com uma vontade crescente de encontrar paz. Mas não era só Antônio que eu tinha que enfrentar. A lembrança dos meus filhos, a ausência de Gilberto, as noites em claro, o medo de errar de novo, tudo isso formava uma teia difícil de desfazer. Eu sentia que precisava perdoar a mim mesma, mais do que qualquer outra pessoa. Era um processo lento, cheio de lágrimas silenciosas e orações sussurradas. Mas eu estava determinada. E no meio desse turbilhão, Marcelo continuava lá, como um ponto de luz que me ajudava a não perder o caminho. Porém, a vida tem seus mistérios, e nem tudo que parece simples é realmente assim. Havia segredos que ainda não tinham vindo à tona, histórias que esperavam no silêncio para serem contadas. Eu ainda não sabia o quanto o passado ainda podia me surpreender, nem como aquela pequena cidade, com suas ruas de terra e seus corações tão humanos, guardava as respostas que eu precisava. Os meses foram passando e com eles minha vida foi tomando um ritmo novo, mas nem por isso menos complicado. A rotina em Pedra Azul me dava certa segurança. Acordar cedo, preparar café com cheiro forte de torrada, costurar para as vizinhas, ouvir o tilintar das agulhas. Tudo parecia me aproximar de um sossego que eu há muito não conhecia. Mas a cabeça nunca parava. As lembranças me perseguiam, às vezes como sombras assustadoras no canto do quarto, outras vezes como vozes que sussurravam verdades que eu não queria escutar. Marcelo seguia ao meu lado, sempre paciente, com aquele jeito calado, quase tímido, mas que escondia um coração grande. A cada encontro, a cada conversa, ele se mostrava um pouco mais, e eu me sentia cada vez menos sozinha. Ele falava da sua infância difícil, da separação que o marcou, dos filhos que não via tanto quanto queria. Era como se, de algum jeito, nossas dores se encaixassem, mesmo sem tentarmos. Um dia, estávamos sentados no banco da praça, o sol já se despedindo com o vermelho ardente no céu. Marcelo me olhou com aqueles olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias e disse: "Sabe, Laura, às vezes a gente tem que aprender a deixar o passado onde ele está. Não é fácil, eu sei, mas é o único jeito de seguir." Eu queria concordar, mas o nó na garganta não deixava. Era difícil soltar o que eu carregava, principalmente as feridas que eu mesma havia aberto. Confessei a ele com a voz trêmula que ainda não conseguia perdoar mim mesma, que o arrependimento às vezes me sufocava. Ele sorriu, um sorriso triste e compreensivo, e respondeu: "O perdão não é um caminho, não um ponto de chegada. A gente tem que andar devagar, mas sempre para frente." Foi um daqueles momentos que ficaram guardados no peito, uma luz no meio da escuridão que eu enfrentava todos os dias. Mas apesar da força que Marcelo me dava, a vida em Pedra Azul não era só carinho e esperança. Os olhares de julgamento continuavam a me seguir pelas ruas, e as fofocas se espalhavam como fogo em palha seca. Muitas vezes eu sentia vontade de sumir, de voltar para São Paulo e me esconder, mas sabia que não podia mais fugir. Foi numa dessas tardes cinzentas, enquanto costurava um vestido para Dona Cida, que a notícia caiu como um suco no estômago. Gilberto havia se casado de novo, não com uma moça qualquer, mas com a filha do dono da fábrica onde trabalhava, uma mulher jovem, bonita, com quem parecia ter começado uma vida nova, sem espaço para mim ou para as crianças. O peso dessa revelação me derrubou por dentro. Era como se, de novo, o chão desaparecesse sob meus pés e eu me visse sozinha em um mundo frio e estranho. No entanto, não era só a vida de Gilberto que trazia surpresas. Marcelo também tinha seus segredos. Numa tarde, após uma conversa mais profunda,
Ele me contou que nunca havia contado a ninguém o motivo real da separação com a ex-mulher, que havia sempre mantido uma parte de si fechada, inacessível, um muro que ele erguera para se proteger das mágoas. Eu entendi perfeitamente. Tínhamos os mesmos fantasmas, as mesmas barreiras invisíveis que nos impediam de sermos inteiros. Naquele momento, entre palavras ditas e não ditas, nasceu uma cumplicidade que foi além da amizade. Mas ainda assim, ambos hesitávamos em dar passos maiores, como se o medo do passado fosse maior que o desejo do presente. Os encontros na praça, os olhares trocados, as conversas à sombra das árvores começaram a se transformar em algo que eu não sabia nomear, mas que aquecia o peito e assustava o coração. Mesmo assim, a cidade pequena, com suas vozes sussurrantes, não nos deixava esquecer que éramos estrangeiros naquela história. Foi numa dessas ocasiões, enquanto caminhava pela rua principal, que encontrei Teresa, minha irmã mais nova. Ela me olhou demoradamente, a expressão indecifrável. Por um momento pensei que iria me abraçar, mas em vez disso, disse com voz firme: Laura, você sabe que a gente não esquece tão fácil, né? Tem muita coisa mal resolvida aqui. Aquele olhar me atravessou como uma flecha, e eu senti o peso dos anos se abater sobre nós. Teresa, com suas palavras duras, me lembrava das feridas abertas, das mágoas não curadas, do estrago feito pela minha ausência. Eu tentei responder, explicar, pedir uma chance para recomeçar, mas as palavras falhavam, se perdiam no ar. Naquele instante, entendi que a estrada da reconciliação seria longa, cheia de altos e baixos, e que eu precisava estar preparada para enfrentar tudo isso sem desistir. As noites, que antes traziam paz, passaram a ser um campo de batalhas internas. Eu sonhava com os dias passados, com erros que não podia desfazer, com escolhas que me tinham levado a esse ponto. Mas também sonhava com um futuro diferente, onde talvez houvesse lugar para o perdão e para o amor. Enquanto isso, a cidade seguia sua vida simples, com suas ruas de terra, os mercados, as conversas na calçada, e eu caminhava no meio dela, tentando encontrar meu lugar, meu caminho. Mas o mistério que rondava minha história ainda não estava completamente revelado. Segredos enterrados, histórias não contadas, que aguardavam o momento certo para vir à luz. E eu, Laura, sentia no fundo do peito que minha jornada estava longe de acabar, que a verdadeira prova de coragem ainda estava por vir. A vida em Pedra Azul continuava seu curso lento, marcado pelo som do vento entre as árvores, o canto dos passarinhos e o murmúrio distante do riacho que atravessava a cidade. Para mim, cada dia era uma mistura de esperança e medo, um passo em direção a um futuro incerto, mas também um mergulho nas sombras do passado que insistiam em me perseguir. Uma tarde, enquanto ajeitava as cortinas da minha pequena casa, recebi uma visita inesperada. Era Antônio, meu irmão mais velho. Ele não costumava aparecer assim de surpresa e o olhar sério denunciava que vinha com algo importante para dizer. Laura, começou ele ajeitando o chapéu de palha, tem umas coisas que precisam ser conversadas, coisas que ficaram no ar por muito tempo. Eu respirei fundo, o coração batendo acelerado. Sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. Sentamos na varanda, onde a luz morna do sol da tarde iluminava nossos rostos cansados. Antônio falou com calma, mas sua voz carregava a força de quem carregou um fardo pesado por anos. A família sente sua falta, Laura. Não só você, mas tudo aquilo que você representava pra gente antes da confusão toda. A gente errou contigo, sim, mas também sofreu com a distância. As palavras dele foram como uma brisa que começou a derrubar os muros que eu tinha construído ao redor do meu coração.
Eu queria acreditar. Queria abrir a porta para essa reconciliação, mas ainda havia medo, uma dúvida profunda que me fazia hesitar. Eu quero muito reparar, continuei, a voz trêmula, mas não sei se vai ser fácil, nem para mim, nem para vocês. Ele assentiu, compreendendo. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é o que a gente precisa fazer, um passo de cada vez. Com aquele apoio inesperado, comecei a sentir que talvez pudesse existir um caminho de volta para a família. Uma chance de reconstruir o que o tempo e as decisões ruins tinham destruído. Mas a vida, como sempre, tinha seus altos e baixos. Dias depois, uma notícia chegou à cidade e me abalou profundamente. Gilberto tinha morrido. Lembro até hoje o dia em que a mulher da clientela, uma senhora amiga que me trouxe o recorte do jornal, me falou com voz baixa. Laura, eu sei que não foi fácil, mas achei que você precisava saber. Meu coração bateu forte, quase como se fosse a primeira vez em muito tempo. O que antes parecia impossível, agora parecia uma pequena chama acesa na escuridão. As festas de fim de ano se aproximavam, e com elas a promessa de um reencontro que eu temia e esperava ao mesmo tempo. No Natal de 1977, 5 anos depois do meu retorno, aceitei o convite para a ceia na casa de Antônio. Cheguei com as mãos trêmulas, levando uma torta feita com amor e pequenos presentes para a família. A casa estava cheia, as vozes misturando-se em risos, lembranças e histórias antigas. Meu lugar estava marcado com um cartão simples, com meu nome escrito à mão. Quando Antônio fez um brinde, sua voz forte encheu o salão. A família é nosso bem mais precioso. Aprendemos que não é perfeição que importa, mas aceitação, perdão e recomeços. Naquele momento, olhando nos olhos de meus irmãos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, soube que havia começado a encontrar meu lugar novamente. Mas nem tudo estava resolvido. Havia ainda muitas perguntas sem resposta, muitos sentimentos guardados no silêncio. E assim, com o coração pesado e leve ao mesmo tempo, eu continuei minha caminhada, aprendendo que a vida não é sobre evitar erros, mas sobre ter coragem para enfrentar as consequências e buscar a paz, mesmo quando ela parece distante. A vida em Pedra Azul continuava seu curso lento, marcado pelo som do vento entre as árvores, o canto dos passarinhos e o murmúrio distante do riacho que atravessava a cidade. Para mim, cada dia era uma mistura de esperança e medo, um passo em direção a um futuro incerto, mas também um mergulho nas sombras do passado que insistiam em me perseguir. Uma tarde, enquanto ajeitava as cortinas da minha pequena casa, recebi uma visita inesperada. Era Antônio, meu irmão mais velho. Ele não costumava parecer assim, de surpresa, e o olhar sério denunciava que vinha com algo importante para dizer. Laura, começou ele, ajeitando o chapéu de palha. Tem umas coisas que precisam ser conversadas. Coisa que ficara no ar por muito tempo. Eu respirei fundo, o coração batendo acelerado. Sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. Sentamos na varanda, onde a luz morna do sol da tarde iluminava nossos rostos cansados. Antônio falou com calma, mas sua voz carregava a força de quem carregou um fardo pesado por anos. A família sente sua falta, Laura. Não só você, mas tudo aquilo que você representava pra gente antes da confusão toda. A gente errou contigo, sim, mas também sofreu com a distância. As palavras dele foram como uma brisa que começou a derrubar os muros que eu tinha construído ao redor do meu coração. Eu queria acreditar, queria abrir a porta para essa reconciliação, mas ainda havia medo, uma dúvida profunda que me fazia hesitar. Eu quero muito reparar, continuei,
a voz trêmula. Mas não sei se vai ser fácil, nem para mim, nem para vocês. Ele assentiu, compreendendo. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é o que a gente precisa fazer, um passo de cada vez. Com aquele apoio inesperado, comecei a sentir que talvez pudesse existir um caminho de volta para a família, uma chance de reconstruir o que o tempo e as decisões ruins tinham destruído. Mas a vida, como sempre, tinha seus altos e baixos. Dias depois, uma notícia chegou à cidade e me abalou profundamente. Gilberto tinha morrido. Lembro até hoje o dia em que a mulher da clientela, uma senhora amiga que me trouxe o recorte do jornal, me falou com voz baixa: Laura, eu sei que não foi fácil, mas achei que você precisava saber. Eu chorei, não só pela perda do homem que um dia amei, mas pelo homem que também traí, pelo homem que havia construído outra família sem mim. Foi um misto de dor, arrependimento e, estranhamente, um pouco de paz. Fiz um gesto silencioso, mandando flores para o velório, sem nome, sem dizer quem enviava. Era meu jeito de pedir perdão, de dizer adeus sem palavras. Enquanto isso, minha relação com o Marcelo seguia seu caminho tortuoso. Passamos por momentos difíceis, enfrentando o que ainda guardávamos dentro de nós. Ele me contou que a separação com a ex-mulher não foi só por causa dele, que ela também tinha seus fantasmas, seus medos. Às vezes a gente se protege demais, disse ele, mas o preço é alto. Acabamos sozinhos. Eu sabia disso muito bem. Minha vida tinha sido uma sucessão de muros e barreiras, erguendo um castelo de solidão no meio da tempestade. Um dia, caminhando pela praça, encontrei Teresa novamente. Ela estava com a expressão mais suave, talvez uma mistura de esperança e receio. Laura, falou baixinho, acho que podemos tentar, pelo menos conversar, começar do começo. Meu coração bateu forte, quase como se fosse a primeira vez em muito tempo. O que antes parecia impossível, agora parecia uma pequena chama acesa na escuridão. As festas de fim de ano se aproximavam, e com elas a promessa de um reencontro que eu temia e esperava ao mesmo tempo. No Natal de 1977, 5 anos depois do meu retorno, aceitei o convite para a ceia na casa de Antônio. Cheguei com as mãos trêmulas, levando uma torta feita com amor e pequenos presentes para a família. A casa estava cheia, as vozes misturando-se em risos, lembranças e histórias antigas. Meu lugar estava marcado com um cartão simples, com meu nome escrito à mão. Quando Antônio fez um brinde, sua voz forte encheu o salão. A família é nosso bem mais precioso. Aprendemos que não é perfeição que importa, mas aceitação, perdão e recomeços. Naquele momento, olhando nos olhos de meus irmãos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, soube que havia começado a encontrar meu lugar novamente. Mas nem tudo estava resolvido. Havia ainda muitas perguntas sem resposta, muitos sentimentos guardados no silêncio. E assim, com o coração pesado e leve ao mesmo tempo, eu continuei minha caminhada, aprendendo que a vida não é sobre evitar erros, mas sobre ter coragem para enfrentar as consequências e buscar a paz, mesmo quando ela parece distante. O Natal na casa de Antônio ficou gravado na minha memória como um ponto de virada. Depois daquela noite, as portas que antes estavam trancadas começaram a abrir, ainda que devagar, com um ranger quase tímido, como se a família inteira tivesse esquecido a chave por tanto tempo. Eu sentia, lá no fundo, que era o começo de algo novo, mesmo sem saber direito o que exatamente viria pela frente. Nos dias seguintes, fui me permitindo participar mais das pequenas coisas.
As reuniões de família, as festas de aniversário, as conversas na varanda ao fim da tarde. Teresa e Joaquim me tratavam com o mesmo carinho de antes, como se a distância e as mágoas nunca tivessem existido. Antônio seguia mais reservado, mas o respeito no olhar dele falava por si só. Até Antônio começou a se abrir um pouco mais comigo, em conversas breves que aconteciam às vezes quando eu o ajudava no que podia pela casa. Ele não era homem de muitas palavras, mas as poucas que soltava carregavam uma sinceridade que me emocionava. A gente só quer o que é nosso, Laura, disse ele um dia, enquanto consertava uma cadeira antiga. A nossa família. Você, eu, os outros, tudo junto. Eu concordava, embora ainda sentisse aquele peso no peito, um misto de culpa e esperança que me impedia de relaxar completamente. Enquanto isso, a rotina no meu pequeno ateliê de costura seguia firme. Era o que me dava forças nos dias difíceis, o que mantinha minha mente ocupada e minha alma em paz. As alunas chegavam uma a uma, jovens cheias de sonhos e histórias, e eu encontrava nelas um pouco da esperança que eu precisava para seguir em frente. Com o tempo, essas aulas se tornaram mais que um trabalho, viraram uma ponte, um jeito de me conectar com a vida e com o mundo, de passar adiante o que aprendi, não só na costura, mas também na vida. Marcelo e eu continuamos nos encontrando, agora com menos tensão e mais respeito. Nossos cumprimentos, que antes eram apenas formais, aos poucos ganharam palavras e pequenos gestos que indicavam um desejo de paz, mesmo que o passado nunca fosse completamente esquecido. Foi nessa época que uma nova fase da minha vida começou, embora eu não soubesse ainda que seria marcada por decisões difíceis e momentos de solidão. Não tive mais relacionamentos sérios. Foi uma escolha consciente, não uma consequência do passado. Aprendi que amar também é saber cuidar de si, respeitar seus limites e encontrar outras formas de conexão que não envolvam necessariamente um romance. Aos poucos, me tornei tia Laura, depois vovó Laura, para uma nova geração da família que mal conhecia minha história. Era estranho, mas também confortante ver que, apesar de tudo, o sangue e o afeto permaneciam, criando laços invisíveis mais fortes. O tempo passou e, em 1986, recebi uma notícia inesperada. Gilberto, o homem que eu amei e traí, havia morrido. A notícia veio através de um obituário no Jornal de São Paulo, trazido por uma cliente do ateliê que sabia da minha antiga ligação com a capital. Gilberto Oliveira. Eu li em voz alta, tentando segurar o nó na garganta. Faleceu aos 58 anos, deixando esposa, filhos e netos. Chorei por ele, pelo homem que conheci, pelo que eu havia perdido e pelo que não pude consertar. Enviei flores para o funeral, mas sem identificação, sem assinatura. Era meu jeito de fazer um último gesto de respeito e despedida. Com Marcelo, nossa relação virou uma amizade marcada pelo silêncio do passado. Nunca mais tocamos no assunto daquelas conversas na praça, porque sabíamos que já tinha sido dito o que precisava. No meu aniversário de 50 anos, em 1990, tomei uma decisão importante: vender meu ateliê em Montes Claros e me mudar de vez para Pedra Azul. Estava cansada de viver dividida entre cidades, de sentir que minha vida era um vai e vem constante, uma tentativa de fugir de mim mesma. Comprei uma casa pequena e aconchegante nos arredores da cidade, não muito longe da casa de Maria, minha irmã. A vida ali era simples, marcada pelos sons da natureza, pela rotina tranquila e pelas visitas frequentes da família. Continuei costurando, mas agora apenas por prazer, para amigos e familiares.
Dediquei meu tempo também ao trabalho voluntário na igreja local, ajudando mulheres que, como eu um dia, precisavam de uma mão amiga. Hoje, com 85 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de altos e baixos, de erros que marcaram profundamente, mas também de aprendizado, reconstrução e principalmente de perdão. Não apaguei meu passado, ele faz parte do que sou, dos caminhos que percorri, mas também não deixei que ele me definisse completamente, nem me prendeu numa identidade estática. O perdão, tanto que damos aos outros quanto o que precisamos dar a nós mesmos, é uma jornada que nunca termina. É acordar todo dia e escolher, outra vez, a compaixão em vez da amargura, o amor em vez do ressentimento. Essa é minha história. Uma história de erros graves, de dor, mas também de segundas chances e, finalmente, de paz. Se ao compartilhar tudo isso eu puder ajudar alguém a não cometer os mesmos erros ou a encontrar forças para recomeçar depois de uma queda, já vai ter valido a pena. Obrigado por ouvir meu relato até aqui. Minha história termina aqui, simples assim, como a vida que vivi. Que ela possa tocar seu coração de alguma forma. Até mais, pessoal. Cuide-se e seja gentil consigo mesmo.